Oi, turminha, boa tarde. Agora a gente vai começar com a terceira etapa do nosso ensino remoto. Então, hoje é a primeira aula da nossa terceira etapa. Vocês deram uma olhadinha no PET? No PET 3, ele tá bem comprido. Os outros eram mais curtinhos, mas esse tá bem compridão. Então, a gente não pode perder nada, não pode perder aula, não pode deixar as coisas acumularem, tá bom? Vamos levar tudo certinho, com seriedade, pra gente chegar no final dessa terceira etapa com sucesso, ok? Eu quero dar os parabéns para vocês, porque a nossa turma teve um aproveitamento excelente. São duas crianças que não estão conseguindo cumprir com todo o cronograma, o restante da turma tá tudo em dia. Tô muito contente com a dedicação de vocês, viu? Hoje nós vamos falar sobre o primeiro assunto que a PET 3 traz, que é um gênero textual, que são as cartas. A gente já falou sobre cartas lá na primeira etapa do nosso ensino remoto, mas a gente vai recordar agora, tá bom? Então vamos lá. Existem vários tipos de cartas, tá bom? As cartas ou as correspondências eram um modo muito comum de comunicação um pouco mais antigamente. Depois, as cartas acabaram evoluindo com toda a tecnologia que chegou e acabaram se transformando nos e-mails, né? Mas os e-mails têm a mesma função das cartas, tá bom? Quais são as características principais da carta? A carta, ela obrigatoriamente tem que ter duas coisas. Um remetente, que é a pessoa que escreve a carta, e o destinatário, que é a pessoa que vai receber a carta. Então, se eu for escrever uma carta para a tia Juliana lá da escola, eu sou a remetente e ela é a destinatária da minha carta. Entenderam? A senha de hoje é o nome de uma fruta, tá? Presta atenção que eu vou dar as dicas. Tem vários tipos de cartas, tá bom? Eu vou falar de 3 tipos de carta, no PDF tem mais. O primeiro tipo de carta é a carta pessoal. É aquela que eu escrevo para minha mãe quando eu tô com saudade dela. É aquela que eu escrevo para uma amiga para contar que eu tô viajando. É aquela carta que vocês escrevem pro Papai Noel no final do ano, sabe? É uma carta pessoal. Essa carta pessoal, ela tem que começar com a data e o local de onde você está escrevendo. Então, se eu estou escrevendo uma carta para minha mãe, eu vou escrever aqui, ó, Poços de Caldas e a data de hoje, né? É o local onde eu estou e a data do dia que eu estou escrevendo. Depois da data, vem uma saudação. Aí eu vou falar oi para ela. Posso falar oi, posso falar boa tarde, posso falar oi, querida, posso falar a saudação que eu achar que cabe melhor para aquela pessoa com quem eu estou me comunicando. Mas eu tenho que ter a data, a saudação e depois o corpo do texto. Aí ali eu vou contar tudo que eu quero contar para ela. Depois vem uma despedida e a minha assinatura. O que pode ter na despedida? Até logo, né? Estou com saudades. Tudo isso é a despedida. E a minha assinatura no final. Então, este é o corpo de uma carta pessoal. Sempre que vocês forem escrever uma carta pessoal, tudo bem que vocês são da geração e-mail, mas vocês têm que saber escrever uma carta também, tem que seguir esse corpinho direitinho do jeito que a tia Jana explicou, tá bom? Outro tipo de carta são as cartas argumentativas. Lembra que a gente estudou o texto dissertativo? Que a gente botava argumentos no nosso texto? A carta argumentativa é quase a mesma coisa. A diferença é que o texto dissertativo a gente escreve para todo mundo. É um texto universal. A gente escreve um texto dissertativo e todo mundo vai ler para entender o que você está falando ali, quais são os seus argumentos. A carta, ela tem um destinatário específico. Então, faz de conta que vocês vão escrever uma carta para a diretora da escola, tia Marta, para falar que vocês querem que mude o horário de uma aula. A aula de educação física a gente não quer no primeiro horário, a gente quer no último. Então, vocês vão escrever uma carta argumentativa. Tem que ter os argumentos de vocês igualzinho no texto dissertativo. Mas não é um texto, é uma carta. Tem uma pessoa específica para quem vocês estão escrevendo, que é a diretora, entenderam? Então, ela também tem que ter a data, uma saudação. Aí, depois vem o texto, como se fosse um texto dissertativo. Introdução, desenvolvimento, conclusão. E depois a despedida e a assinatura de vocês que estão escrevendo a carta.
É um texto dissertativo, mas como se fosse não, é uma carta, tá? A diferença é que o texto vocês escrevem como se ele fosse publicado numa revista. Todo mundo vai ler. A carta, ela tem uma pessoa específica para quem você está escrevendo, tá bom? Mas tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, igual ao texto dissertativo tem, tá? Dica de senha. A fruta que eu quero tem de várias cores, mas as mais comuns que a gente conhece é roxo e verde. O último tipo de carta que eu quero falar com vocês é a carta ao leitor. Esse é o tipo de carta que o PET Volume 3 trouxe pra gente. Então, quarta-feira na nossa live, nós vamos fazer os exercícios da PET, da primeira semana de português, que está falando sobre a carta ao leitor, tá bom? A carta ao leitor é aquela carta que a gente manda para a revista ou para o jornal quando a gente gostou muito de uma reportagem ou quando a gente não gostou, entendeu? Quando eu tinha aí uns 15 anos, sei lá, eu tinha uma revista que eu assinava na época, que era a revista Super Interessante. E eu adorava a revista Super Interessante. E tinha uma parte da revista que falava de astronomia. Falava das estrelas, do sol, dos planetas. E eu gostava muito. Então um dia eu escrevi uma carta do leitor. Eu escrevi para a revista uma carta explicando para eles o quanto eu gostava daquela parte da revista e que eu ficava muito contente todas as vezes que eu recebia a revista e ia direto naquela parte para ler o que eu mais gostava primeiro. A minha carta foi publicada na revista e eu ganhei uma camiseta de brinde da revista Super Interessante. A carta ao leitor é isso, é quando a gente escreve para uma revista ou um jornal, uma televisão, um meio de comunicação, para dizer que a gente gostou muito de uma reportagem que eles fizeram, ou também para dizer que a gente não gostou. Se vocês virem num jornal, numa revista, uma reportagem e vocês não concordam com o que a revista escreveu, vocês podem escrever uma carta do leitor explicando para a revista, argumentando por que vocês não concordam com aquilo que foi publicado, tá? Existem algumas regrinhas, claro. Por exemplo, você não pode fazer uma carta com ofensas, ofendendo a um grupo específico de pessoas ou determinada religião. Você não pode usar palavrão, nada disso. Você vai usar argumentos bonitinhos como a pessoa educadinha que vocês são, ok? A carta do leitor não tem um modelo específico, mas a gente costuma utilizar um modelo básico de cartas. Então, coloca a data, uma saudação, o corpo do seu texto, a despedida e a sua assinatura no final. Deu para compreender? Eu coloquei no PDF de hoje algumas atividades sobre cartas. Por quê? Porque no nosso livro didático não tem atividade sobre cartas. E os exercícios do PDF, como sempre, são do PET, desculpa, gente. Os exercícios do PET são bem curtinhos. Então, para complementar, eu coloquei no PDF umas atividadezinhas sobre cartas, tá bom? E nós vamos trabalhar também com o nosso livro didático. Então, vocês vão fazer os exercícios do PDF e vão fazer no livro didático de português as páginas 191, 192 e 193, que são atividades de língua portuguesa, de ortografia, que são bastante necessárias para vocês. Ok? Terminando as atividades, fotografa, manda tudo para a tia Jana, tenta não atrasar, pro bem de vocês mesmo, porque vocês vão ver que a PET está mais longa e essa semana vai ter muito mais atividade do que vocês estão acostumados. Combinado? A última dica da senha. A nossa fruta vem em cachos e ela é usada para fazer vinho. Ficou fácil, né? Então tá bom. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida me procurem no WhatsApp. Tô com muita saudade de vocês, tá bom? Tchau, tchau.